Olha, Diego, isso faz parte de um processo, né? É um momento no movimento da história. Não é, veja que é uma sequência. As declarações sexistas do nazifascista Jair Bolsonaro foram tantas, hein? Tantas, 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 tantas. Ele chegou a visitar, foi a Pistoia, na Itália, explicando a quem nos acompanha, a Força Expedicionária Brasileira, final de 44, 45, participou da Segunda Guerra Mundial e foram enviados os chamados pracinhas para lutar na Itália. Ele foi acompanhado, a Pistoia, do Matteo Salvini. Matteo Salvini é líder de um partido nazista, nazifascista, antissemita, racista, chamado, agora é só chamado Liga, era a antiga Liga Norte, a Lega, se assim preferirem. Ele, ou seja, foi visitar o cemitério que simboliza a morte dos soldados brasileiros com um fascista, ou seja, quando a FEB estava lutando contra o nazifascismo. Naquele momento, já tinha, o Mussolini era a República Social Italiana, a República de Salò, e na prática era o exército alemão que ocupava o norte da Itália, com quem a FEB se enfrentou. Então, esse é o ponto 1, só para ver a sequência. E ele já tinha feito declarações sexistas tenebrosas, inúmeras. Segundo, Monarque, lembra-se do rapaz de um podcast? Também defendeu um partido nazista e a perseguição aos judeus. 3, veja a sequência, não é acidental. Um tal de Adrilles, que fez saudação nazista em uma rádio que tem marcado pelas fake news. Todo mundo sabe, né? Agora temos esse rapaz. Há uma sequência, eles fazem parte do mesmo universo ideológico. O nazifascismo do século XXI. Do século XXI, que é uma reelaboração do nazifascismo do século XX. Tem características distintas, por exemplo, a utilização em larga escala das redes sociais, etc. Não há qualquer justificativa do que esse deputado fez, nenhuma. Os 4 áudios são absolutamente compreensíveis, até por uma criança, que por sinal nem devia ouvi-los, né? Mas qualquer um entende. Ele, inclusive, disse que foi acompanhado de um cidadão chamado Renan, que fazia turismo sexual na Europa, sim, está dito por ele, todo ano, e que nos últimos 3 anos, coitadinho, ele não estava podendo fazer esse turismo sexual, o pobre Renan, mas que tinha uma espécie de cartilha. Você tem de procurar as mulheres mais fáceis, são as mais pobres. Realmente fantástico, fantástico o que ele fez. Então, no mínimo é caso de expulsão do partido, que é o Podemos, no mínimo é a cassação do seu mandato parlamentar, é o mínimo. Agora, caberia a nós, não vou me estender muito, tentar compreender historicamente, antropologicamente, sociologicamente, o que é que está acontecendo conosco, com o nosso país, né? Em que você tem um deputado, que é o segundo mais votado no Estado, mais importante politicamente da federação, tem esse rapaz, né? Que se diz jovem, com 35 anos, né? Que é um modo jocoso que ele falou, ele disse, somente foi um modo jocoso, tá? E que ele estava muito empolgado, né? E ele confundiu fila de refugiadas com fila nas baladas em São Paulo. Ele não entendeu nada, nada, nada. Ele não tem mínima noção de pertencimento, de humanidade, dos rios de sangue que estão correndo lá na Ucrânia. Não entendeu absolutamente nada. Agora, há algo de errado, por isso que eu gosto sempre de avançar um pouco, no São Paulo. Segundo colocado, e o primeiro colocado para deputado federal, não mora em São Paulo. É um falsário, falsificou o registro, não tem domicílio eleitoral. Quem é? Eduardo Bananinha Bolsonaro. Quer dizer, o Estado que liderou diretas já, liderou o impeachment em 1992, o Estado que lançou Tancredo Neves no Palácio dos Bandeirantes, em agosto de 1984, candidato no colégio eleitoral para acabar com a ditadura, hoje é o Estado que elege para federal um falsário, que não mora em São Paulo, que falsifica o registro, né? E para estadual, o segundo mais votado, que usa um modo jocoso, empolgado ao falar de refugiadas. Pobre São Paulo. Agora, Vila, é claro que a tecnologia vem e com ela muitos benefícios, ela nos auxilia muito, não dá para ser tão saudosista, mas ela também traz algumas consequências que não são tão boas assim, né? Quer dizer, no campo da política houve aí, desde 2013, essa propagação de figuras que não, teoricamente, não são da política tradicional, né? Que acabaram ganhando voz e vez, e aí as redes sociais trouxeram essas pessoas com mais força.
e muitas não têm uma base eleitoral, né, nem base de ideias. Tem seguidores, e aí eles acabam angariando novos eleitores com base nesses vídeos que são postados nas redes sociais, estão sempre em busca de frases polêmicas e de algo que possa viralizar para que eles alcancem um maior número de pessoas. Como é que você vê esse momento da política, não é? E essa questão aí do influenciador no aspecto de número de seguidores, talvez ser algo mais relevante do que no campo das propostas, das ideias e da base eleitoral? É uma questão muito complexa, e a questão central é essa, Diego, e é uma questão muito complexa. De um lado, os partidos políticos, nós temos 3 dúzias de partidos políticos, 3 dúzias com o registro eleitoral, 3 dúzias. Nós não temos 36 ideologias, evidente que não. Não dá, né? Ou seja, a primeira coisa é que nós não temos partidos políticos no sentido lato da expressão, com propostas, programas, projetos para o país, com militância permanente, com intervenção nos principais assuntos da sociedade, Estado ou país. Nós não temos. Então, nós temos uma crise partidária que não é de agora, é longa. Segundo, nós temos uma crise de liderança. É o pior momento da história do Brasil republicano. Se você olhar desde 1889 até hoje, não há momento em que a mediocridade virou qualidade. A ignorância hoje é mérito, né? Na política brasileira, isso está explícito. É o pior momento da história do Brasil republicano. Há uma crise de lideranças partidárias que está muito explícito. Mas não é só uma crise nos partidos. É liderança empresarial, liderança intelectual e por aí vai, né? O país está vivendo um momento extremamente difícil. Agora, a questão das redes sociais é aquilo, o Humberto Eco toda hora é citado, hoje já vi citado mais uma vez, né? As redes sociais acabaram dando espaço para os imbecis, o louquinho do quarteirão hoje é louco mundial. Bem, tudo bem, isso aí ele tem toda a razão. Agora, a grande questão é que a estrutura política do país não consegue trabalhar com as redes sociais e não há vazio nesse espaço. É ocupado, acaba sendo ocupado por muitos desses aproveitadores, né? Gente que não tem nenhuma vinculação com a história política da sua cidade, do estado, do país, que tem uma formação política muito precária, são ignorantes, não estudam, não conhecem história, não conhecem nada política, não tem vivência, não sabe o que é construir um consenso político. Grande parte deles são autoritários, ou mais do que autoritários, são extremistas, estão fora do campo democrático. E agora o eleitor escolheu isso em 18. Agora, por que escolheu? Aí voltamos à história. É chato dizer isso, mas isso é a razão de um processo histórico. Então, nós temos de ver o que aconteceu, não só até 2013, tendo como ponto inicial 2013, não, retroagir, né? Por exemplo, ao início desse século. Que processo foi esse que aconteceu? De desmoralização da política. Não é que foi um discurso construído sobre a desmoralização. Não, a política se autodesmoralizou. Aí uma outra questão. Vide mensalão, vide petrolão, entre outros fatos. Então, tudo isso acabou levando a um fenômeno que parece ser único, não deve se repetir, o de 2018, né? Na formação das bancadas das Assembleias Legislativas, né? Da Câmara dos Deputados, do Senado, dos governos estaduais, né? Tem muito governador que foi eleito sem querer ser eleito. Romeu Zema, por exemplo. Eu digo isso que eu perguntei para ele, logo quando ele foi eleito. Eu falei, o senhor entrou para ser eleito governador? Ele falou, olha, Vila, sinceramente, eu queria eleger 2 federais e 3 estaduais. E acabou sendo eleito. Então, a coisa toda é essa. Nós precisamos pensar a política brasileira. E, para isso, o papel das universidades é central, Diego. As universidades, a área das ciências humanas em especial, precisa ter uma presença na sociedade que ela perdeu. E perdeu não por culpa da sociedade, por culpa das universidades. E nós tivemos antes uma ligação muito forte entre universidade e sociedade, década de 50, década de 60, década de 70, década de 80. Né? As reuniões da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Brasil parava, né? Tivemos algumas célebres, 1977 na PUC, por exemplo. O que aconteceu com as universidades? Então, veja, a tua pergunta é central. A resposta é complicadíssima, viu? E tem muitas entradas. É uma coisa que, certamente, os pesquisadores vão se debruçar e buscar algumas explicações, que é bem no plural, já que não há um fator único para tentar entender essa complexa realidade.